Boa noite, sou Priscila Monteiro da HC Tour. Desde o início da pandemia a gente iniciou uma série de lives que acontecem aqui no Facebook e no Instagram. No Instagram elas acontecem às terças, quintas e sábados, e aqui no Facebook elas ocorrem sempre às quartas-feiras. De vez em quando a gente faz algumas aos sábados também. E hoje, né, a gente colocou aí como tema, no dia 1º de julho, já para abrir o mês de julho, as mulheres na história do Brasil. Eu estava com esse desejo desde março de fazer uma coisa mais voltada para as mulheres. Em março não era o que estava planejado, aconteceu aquela coisa toda, não foi à frente. Então eu aproveitei o resto do ano pegando datas de nascimento, datas de morte, fazendo essas homenagens aí para essas grandes mulheres, tá? Para todo mundo que está entrando agora, boa noite. Deixa eu colocar aqui boa noite, pessoal. E quem for entrando já vai dando uma olhadinha. Oi, Marco. Os comentários estão começando a surgir. E caramba, ó, já mostrei a bagunça da minha casa para vocês. Os comentários estão começando a surgir. E boa noite. Quero ver eu editar esse pedacinho que eu reverti a câmera. Boa noite a todos, boa noite. E aí, como eu não consegui fazer, né, lá em março, essa coisa assim das mulheres do Brasil, eu vim pegando algumas datas comemorativas em relação a essas mulheres, né? No mês de junho, a gente... Oi, Valéria. Depois assiste, tá? Vai ficar gravado. E agora a gente tá compartilhando tudo no YouTube também. Eu peguei no mês de junho e consegui falar sobre Nair de Tefé. A gente conseguiu falar um pouco de personagens femininas também nas nossas lives sobre Machado de Assis. A Nair de Tefé fez o maior sucesso aqui na nossa live, porque realmente é uma mulher extraordinária à frente do tempo dela. Pessoal que está chegando aí, boa noite. E já decidi começar o mês de julho assim falando de grandes mulheres também. Bom, eu coloquei uma imagem onde eu botei algumas imagens de mulheres que eu ia abordar hoje à noite. Talvez não dê tempo de falar da Tarsila, porque depois eu vi que era um volume muito grande, mas essas mulheres merecem toda essa referência, todo esse nosso carinho, toda essa nossa atenção, porque realmente elas foram icônicas na história do Brasil e nem sempre a gente consegue estar aí falando delas ou vendo uma representatividade delas que seja de uma forma de valorização, né? O machismo, o patriarcalismo brasileiro, infelizmente, faz com que grandes mulheres se tornem ocultas dentro do processo histórico brasileiro e também ocultas dentro dos seus papéis, né? Vamos parar para pensar que no início da formação das capitanias hereditárias, tanto a capitania de São Vicente como outras, os maridos precisaram sair para lutar em guerras e as mulheres ficaram administrando essas capitanias hereditárias. Então, se São Vicente é uma capitania que dá certo, né, Pernambuco também passa por esse processo, a gente pode dizer que uma boa gestão feminina fez com que essas capitanias dessem certo. Mas hoje eu não vou estar falando dessas mulheres lá do período colonial, eu vou estar falando já de um Brasil mesmo independente. Então, estou pegando mulheres que estão envolvidas com o processo de independência e também vão estar envolvidas com mudanças nesse padrão dessa sociedade patriarcal brasileira que a gente viu ao longo da história, tá? E no caso, algumas mulheres também eu acabei privilegiando porque eu descobri estudando, né, que a Eufrásia Teixeira Leite, por exemplo, ela é a Barão de Mauá de Saia, né? É o que a gente pode estar definindo. Ela foi tão rica quanto o Barão de Mauá. Então acabou sendo uma das mulheres também que eu selecionei. E morri de rir, né? Porque quando eu fui vendo que ela foi sócia da cervejaria Antártica, da cervejaria Brahma, hoje ela seria uma grande acionista da Ambev. Então, assim, a gente. É muito engraçado, a minha cabeça funciona de uma forma muito louca, porque eu acabo fazendo algumas associações que a maior parte das pessoas não fazem. E eu fiquei abismada com a fortuna que essa mulher teve na época que ela foi viva, né? Como ela conseguiu multiplicar a fortuna que foi herdada dos pais e também o quanto ela seria uma milionária hoje em dia. Mas a gente já vai chegar até lá, vamos começar do começo. Vamos começar da formação da história do Brasil como um país independente. E vamos falar daquela que é a mãe da nação,
né? A Imperatriz Leopoldina. Essa mulher, que na verdade se chamava Leopoldina Carolina Josefa de Habsburgo e Lorena, nasceu em Viena em 1797. Ela era um ano mais velha que o marido, um ano e pouquinho. E o que acontece, né? Ela acabou recebendo uma das melhores formações na questão de educação política, porque os Habsburgos são uma família que estão imperando na Europa como imperadores do Império Sacro Germânico Romano e também, né, com grandes alianças políticas, e eles perceberam desde do século XIV que era mais fácil conquistar território por casamentos do que por guerra. Né? Então, essa questão das filhas serem preparadas para governar, para influenciar os maridos em seus governos, tendo estratégias políticas, né? Tendo aí uma educação política formal, já é uma coisa que está acontecendo desde a Baixa Idade Média na família Habsburgo. E não foi diferente com a Leopoldina. Ela adotou o nome Maria aqui no Brasil, tanto pelo seu posicionamento religioso, quanto, né, pela uma aclamação aí da população brasileira. Então ela também é conhecida como Maria Leopoldina. A gente está aí falando da mesma pessoa, mas esse não é o nome de batismo dela, é um nome que ela adota no Brasil, principalmente depois de ter se tornado a imperatriz e a mãe desse processo de independência. Infelizmente, os livros didáticos passaram para gente que a Leopoldina seria a mãe de Dom Pedro II e a mulher Boa noite, gente. A mulher do imperador, né? A mãe de Dom Pedro II é a mulher do imperador Dom Pedro I. Como se só coubesse a ela o papel de mãe e esposa. Oi, Ariane, tudo bem? Oi, meninas que estão chegando, tudo bem? Então, mas não, essa mulher, ela tá muito à frente disso. E eu vou dizer para vocês que muito do Brasil, na sua formação, e até mesmo uma certa estabilidade que Dom Pedro vai encontrar no início para fazer o processo de independência, vem pelo respeito a ela, a figura dela. Depois que ele fecha o Congresso em 1823, né, é planejada aí uma revolta militar em 1824, que só não ocorre porque os militares entram em consideração a ela, né, o papel dela. E aí outros históricos que vão estar envolvendo isso. A própria Leopoldina, ela vai ser um contraste dentro da família Bragança, né, a vinda dela, ela casa por procuração com Dom Pedro I. Então, sim, ela é esposa dele, mas não é só esse papel que lhe cabe na sua história política, como imperatriz do Brasil. Nesse casamento de procuração foi a maior festa que existiu na Áustria, mandaram milhões de presentes. Foi um grande contraste com a pobreza que ela encontrou aqui, mas uma coisa que ela ficou encantada, que tinha muito a ver com a formação dela, era justamente a natureza, a mineralogia, a geologia, a fauna brasileira, isso tudo encantava ela. Então, aquilo que era um hobby para ela, junto com a família, o estudo de pedras, os estudos de plantas, era uma coisa que a família fazia junto, ela conseguiu fazer aqui no Brasil, só que sozinha. Porque vai existir um grande contraste dessa educação dela com uma educação, ora, carola demais, voltada somente para eventos religiosos do Bragança, ora, vulgar demais, né? Tanto a Mary Del Priore quanto o Paulo Ressuti, que são minhas referências para estar falando sobre essa mulher, destacam, né, que essa educação dela, em comparação com o que ela encontra com as cunhadas aqui, que aos 10 anos de idade sabem de assuntos que mulheres casadas somente deveriam saber, né? Porque Carlota Joaquina ensinava isso para as filhas. E, por outro lado, todos os eventos que aconteciam eram eventos voltados para uma religiosidade. Não que ela não fosse religiosa, muito pelo contrário. Ela era muito católica. Mas isso se contrastava na questão de uma atualização intelectual, coisa que ela sempre fez questão de se manter atualizada, com correspondentes, com secretários austríacos, trazendo para o Brasil, inclusive, cientistas austríacos. Né? Ela criado uma missão científica austríaca. Na Áustria existiu um museu de história natural brasileiro com itens que ela mandou para lá. Então é muito interessante se a gente for parar para pensar nos hobbies, né? No que essa mulher gostava realmente e que ela acaba tendo como hábito aqui no Brasil
muitas vezes desse hábito sozinho ou encontrando um amigo ou outro que também tivesse esse prazer. Dom Pedro I cavalgava muito com ela, eles vão desbravar aí as trilhas da Floresta da Tijuca, né? Depois ela tem em comum também com José Bonifácio essa amizade por conta da mineralogia, por conta da geologia. O José Bonifácio era formado nisso também. Então é só para que a gente tenha uma noção de como ela vai se destacando. E o que é interessante é que há um contraste entre ela e a Carlota. Elas são completamente diferentes, mas isso não significa que ela é boba perto da Carlota, né? Elas têm maneiras de exercer o poder diferentes. Se a Carlota exigia, se a Carlota fazia birra, se a Carlota brigava, lutava, né? Era aquela coisa esporrenta, a Leopoldina conseguia penetrar nas rotinas políticas da família, dando sugestões, né? Aquela coisa assim, vou sugerir porque ele vai achar que foi ele que pensou, ou então aguardando o momento certo, no lugar de bater de frente. Quando algo falhava, ela vinha novamente para a oportunidade para estar implantando aquilo. Isso vai ser uma grande estratégia até no processo de independência, tá? O que é interessante é que se ela tinha tanto mal-estar com a sogra e os seus modos não foram bem vistos ali dentro daquela casa, com o sogro Dom João a relação é completamente diferente. Dom João tem como característica de ser um homem extremamente amável, né? Uma das coisas que ele manda confeccionar para quando ela chegasse aqui, principalmente porque a viagem dela demorou o dobro que deveria demorar, devido aos conflitos que estavam acontecendo no Brasil e que adiaram a chegada dela aqui. Ele, para minimizar as saudades que ela teria de sua família, mandou fazer um busto do pai dela e colocou no quarto dela. Então, uma das coisas em comum que ela vai ter com esse sogro também vai ser a questão da botânica, e ela vai acabar organizando na Quinta da Boa Vista o que era chamado de a Casa dos Pássaros. E ela vai ter uma sessão também de um dos cômodos da Quinta, né, da Boa Vista, do Paço de São Cristóvão, para que aquele quarto fosse transformado numa área de estudo e o embrião desse Museu de História Natural. Então, na verdade, ela é a grande organizadora da coleção do Museu Nacional. Ela tem um papel fundamental na criação desse museu e na manutenção desse museu como um todo. Vamos parar para pensar que Dom João criou o museu em 1818, quer dizer, um ano depois que ela chegou aqui. Então ela vai estar participando disso junto com o sogro, e a gente vai ver isso acontecendo, inclusive dentro da Quinta da Boa Vista. Eu lembro que quando levava grupos para a Quinta, algumas pessoas ficavam frustradas por não verem muitas coisas da família real lá, ou da família imperial, e sim de história natural. Mas é isso que tinha a ver. Né? Nasce ali a partir de um hobby da família. Então isso é bem interessante quando a gente para ter uma perspectiva do papel dela como uma formadora também da instrução, do conhecimento, principalmente na história natural que existe aqui, da coleção que existe aqui no Brasil, né? Mas uma coisa que pouca gente sabe, e eu realmente não sabia até ter a exposição no Mar, no Museu de Arte do Rio, sobre a Leopoldina, é a existência de um museu na Áustria. Esse museu não existe mais, ele existiu até o ano de 1835, se eu não me engano, que foi financiado e montado por ela, que era um Museu de História Natural Brasileira lá em Viena. Eu fiquei fascinada com aquilo, né? Existem vários registros desse museu na Áustria. Um outro detalhe que a gente tem nessa questão da Leopoldina, né, pra gente eu brinco que ela decidiu ficar no Brasil bem antes de Dom Pedro I. Tanto pela sua paixão e a narrativa que ela fala das nossas paisagens e tudo, desse amor que ela encontrou aqui, quanto uma preocupação de ser separada do marido no retorno da família real em 1821. Ficou aquele impasse, né, se Dom Pedro que voltaria ou se seria Dom João que voltaria, mas um dos dois teria que ficar no Brasil para manter essa unidade territorial. Ela pede publicamente a Dom João que o marido que não a separasse do marido, né? E quando Dom João vai e Dom Pedro fica e começam a vir as ordens para que ele retorne para Lisboa, para que ele retorne para a Europa, ela mesma diz que não. Ela diz que não por vários motivos, tá? Entre eles, ela é uma política, ela é uma mulher de formação política conservadora.
ela acredita no absolutismo. Ela não era feita as ideias liberais, que inclusive Dom Pedro era muito simpático. E isso é interessante, que a gente tem uma visão muito autoritária de Dom Pedro, né? Essa coisa que aí a gente sempre acaba associando autoritarismo a conservadorismo, mas ele era muito simpático às ideias liberais, tanto é que, mesmo sendo uma constituição outorgada, o Brasil foi um dos 10 primeiros países a ter constituição no mundo após a sua independência. Então isso é muito bacana quando a gente vai percebendo, né, que são contrastes de gerações que estão em conflitos por mudanças de processo. A Revolução Francesa poderia não ter dado certo na França naquele momento, mas ela abriu uma porteira que não voltava mais. Então Dom Pedro foi criado e ele nasceu filho do absolutismo e passa a ser, né, o cara que vai governar numa monarquia constitucional, porque por mais que ele vá fechar o Congresso, a Assembleia Imperial em 1823, ele reabre em 1825. Por mais que ele coloque uma Constituição com um poder moderador, existem os outros 3 poderes que também foram propostos dentro da ideia do iluminismo, dentro da ideia revolucionária burguesa, dos valores burgueses. E vamos parar para pensar que ele usou pouquíssimo esse poder moderador nos seus 9 anos de governo. Oi, Ana. Porto está presente, né? Coração de Dom Pedro está no Porto. Fui lá visitar uma vez. Fazer essa parte aqui, porque não adianta, eu não resisto a falar do Pedrinho. E então, ela tem esse pensamento conservador e acha que o marido deve ter também e se manter como monarca absolutista. Mais do que preocupada em estar governando de lá aqui, ela tem total noção espacial, ela conseguiu perceber que se Dom Pedro aceitasse as ordens também dessa Assembleia, dos revolucionários do Porto, né, porque essa coisa do retorno da família real foi justamente por conta da Revolução do Porto de 1820, além de estar cedendo a um poder que na visão dela não era legítimo, o Brasil entraria em colapso e a Casa dos Bragança perderia a autoridade sobre o Brasil como uma propriedade. Então isso é bem interessante dela já ter essa visão de uma política externa, de que se Dom Pedro ficasse aqui, isso gerasse a separação de Brasil e Portugal, mas pelo menos estaria dentro da mesma casa dinástica, dentro da Casa do Bragança. Não aconteceria no Brasil o que eles estavam assistindo acontecer em todos os vizinhos, como independência, com proclamações de república, com o exército sendo a grande liderança dessas repúblicas, com a implantação de repúblicas ditatoriais, que é a realidade. A gente fala muito das repúblicas da América Espanhola, do processo de independência, mas não eram repúblicas democráticas como a gente tem hoje. Então a gente precisa entender que assim, não era tão fácil também ser um país republicano naquela época. Então, ela teve essa estratégia e ela vai fazendo um trabalho intenso, praticamente até agosto de 1822, para convencer Dom Pedro que deve ficar aqui. E uma coisa que é muito interessante também, que aconteceu tanto em agosto de 1822 quanto em setembro de 1822, e que pouco a gente fala, que mulheres da Bahia fizeram um encontro com a Leopoldina e mandaram, elas fizeram tipo uma associação de mulheres em pró da independência e fizeram uma assinatura, um manifesto com 186 assinaturas de mulheres, de senhoras baianas, como elas assinavam. Então vamos parar para pensar que em 1822 eu tenho mulheres letradas na Bahia, eu tenho mulheres letradas também em São Paulo, que vão estar enviando em setembro, né, essas cartas para ela com o apoio ao processo de independência, e que são mulheres, além de serem letradas, que têm total noção política e da importância da mulher na política. Tanto é que as cartas foram direcionadas para a Leopoldina, não para Dom Pedro. Então isso é bem interessante quando a gente pensa. Ela vai presidir o Conselho do Estado sempre no momento de ausência dele. Então vai ser ela que no dia 2 de setembro de 1822
vai estar na Quinta da Boa Vista, e infelizmente essa é uma triste coincidência, porque o incêndio da Quinta do Museu Nacional aconteceu no dia 2 de setembro, né? Mas foi em 2 de setembro de 1822 que ela reúne o Conselho de Estado no Paço de São Cristóvão, e dali saem as cartas essas que foram perdidas durante muitos anos. Depois vem uma versão dela no centenário da independência, baseada em escritos de padres que foram testemunhas oculares, que estavam acompanhando ali todo o processo e escreveram livros descrevendo esse processo de independência. Os religiosos vão estar sempre muito preocupados em registrar a história do Brasil. Frei Vicente de Salvador vai fazer a primeira grande coleção, né? Muito do que a gente sabe de história colonial também vem do padre José de Anchieta. Então a gente teve esse resgate falando da carta que ela envia para ele sobre a iminência de se fazer a independência. A gente não pode afirmar que ela fez independência porque ela era uma princesa regente que tinha uma autorização do marido para reger, porém, tudo que ela tomasse de decisão deveria ser aprovada pelo marido. E quem era o herdeiro do trono era a Casa dos Bragança, e ela é Habsburgo-Lorena. Logo, só ele poderia fazer esse processo de independência. Mas o que acontece no 7 de setembro é a ratificação, é a confirmação que essa independência pode ser feita, que os planos da mulher estão ok e tudo pode seguir em frente. Só um último parênteses que eu queria dar desse ano de 1822, e que aí é o outro contraste. A gente está vendo que há uma ascensão dessa mulher como uma grande política e uma grande estrategista aí da política brasileira, porém o ano de 1822 exigiu muitos sacrifícios de Leopoldina. Quando Dom Pedro faz o Dia do Fico, no 9 de janeiro de 1822, tropas portuguesas que estavam no Rio de Janeiro se sublevaram contra ele. E para proteger a família, ele pede que a família saia imediatamente do Paço de São Cristóvão e vá para Santa Cruz, onde era mais afastado e tinha fazenda real lá. Só que essa viagem era uma viagem de 5 horas. A Dona Leopoldina já tinha Maria da Glória, ela tinha tido Dom Miguel também, que faleceu assim que nasce, praticamente um aborto, e tem o João Carlos, que era o príncipe da Beira, era o herdeiro do trono. O João Carlos tinha 11 meses. E ele já tinha uma saúde bem fragilizada. E com todos os problemas da viagem para ir para Santa Cruz e todo o sacrifício que foi, em cima da hora, a criança não estando bem de saúde, logo depois a criança vem a falecer. Então, isso já é uma coisa que vai estar mexendo muito com ela como mulher. Um outro problema é que nesse mesmo ano, Dom Pedro acaba conhecendo Domitila de Castro. Então, isso é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, né? A novela tá falando certo? É aquilo mesmo? Não. Em relação a tempo, a novela tem uma licença poética para inserir esses personagens que são mais conhecidos. Porque a novela começa a se passar no final de 1821 e continua aí para o 1822, né? Só que a Domitila já tá lá no Dia do Fico. E não existe isso, tá? Isso foi uma licença poética da novela. Dom Pedro vai realmente conhecer Domitila numa viagem para São Paulo em agosto, mas essa relação mesmo só vai começar em setembro. Ele está, inclusive, voltando do seu primeiro encontro com a Domitila de Castro, quando ele é encontrado às margens do Rio Ipiranga com as cartas que foram enviadas pela Leopoldina. Então, essa que vai ser a preferida, e vai chegar a um ponto que a paixão dele vai crescer tanto que a partir de 1824, inclusive politicamente, ele deixa de ouvir a mulher e começa a ouvir a Domitila. Não só a questão de ter uma amante, de ter uma preferida, né, que vai gerar aí um processo de depressão muito grande para ela, mas a gente tem também todo um problema de perda política nesse sentido. E não é só uma perda política em tomadas de decisão da vida externa, mas também da vida interna, desse cotidiano. Até os preceptores dos filhos, né, os educadores dos filhos, vão começar a ser questionados nesse processo. É o momento também, em 1824, que o José Bonifácio ele é exilado. Então ela perde mais esse grande amigo. Maria Graham, que era uma britânica que se tornou preceptora, é feito um enredo. E Maria Graham tem que sair do Brasil, tem que se ausentar.
Então, o que acabou acontecendo, né? A gente vê ela se isolando já no final de 1824 e a situação ficando muito ruim nesse sentido. No ano de 1825 ela tem mais uma gestação, né? Dom Pedro II nasce e em 1826, ao longo do ano, ela vai estar aí bem deprimida, mas com o fato de começar a Guerra Cisplatina, já mais doente, Dom Pedro fica na dúvida se vai ao sul lutar ou não, mas ela tem uma melhora e fala para o marido que o marido pode viajar, que ela ficará como regente aqui governando. E então, já de cara, eu estou desmistificando para vocês essa história que a Leopoldina morreu em consequência de uma agressão de Dom Pedro. Não é o caso. Ele pode ter sido agressivo verbalmente, mas ele nunca deu um chute que quebrou fêmur, que isso e aquilo outro. Então a gente tem que começar a desmistificar essa questão histórica. Vamos parar para pensar que é uma mulher que em 9 anos de casamento teve 9 gestações. Isso vai debilitar qualquer corpo de mulher, né? E uma outra questão também em relação a isso, ela vai contrair febre tifoide, que é passada, né? Acontece por contaminação de água, de alimentos. Numa época que não tinha geladeira, né? Do jeito que as coisas eram, algo muito comum. Só que nesse momento que ela descobriu a febre tifoide, ela estava grávida de 3 meses de um filho. E ela sofre um aborto, né? Feito parto dessa criança, mas como ela tá com os vômitos, diarreia, sangramentos e tudo, é feito tratamento nela para febre tifoide com sanguessuga. Assim, para colocar um sanguessuga onde vocês estão imaginando mesmo, tá? Para poder conter os sangramentos. É claro que isso só debilitou mais ainda a saúde dela. E ela era tão querida pela população que houve uma comoção popular para atacar a casa da Domitila de Castro e atacar a casa dos médicos que cuidavam dela. A medicina, principalmente no ramo de obstetrícia, era muito atrasada. Para vocês terem uma ideia, tinham médicos que faziam parto sacudindo a mulher, né? Dom Pedro ele teve a possibilidade de fazer o parto de alguns filhos dele porque ela preferia que ele estivesse do lado dela para que essas crianças nascessem. Se eu não me engano, foi a Chicá ou foi a Januária que quando ela entra em trabalho de parto, a criança sai escorrendo pelas pernas dela. Ela teve muita facilidade para a criança nascer. E ela tem essa criança em pé do lado, agarrada em Dom Pedro. Uma coisa que eu achei engraçada também são o nome das filhas, né? O porquê das escolhas. Normalmente as casas ginásticas homenageiam as avós ou algum parente mais próximo na colocação dos nomes das meninas. E as meninas, na verdade, têm o nome dos estados brasileiros ou alguma coisa de importante dos estados brasileiros, que são a Maria da Glória mesmo, por conta de dinastia, a Igreja Nossa Senhora da Glória, existe toda aí uma questão mística em relação a isso, mas depois as filhas, com o processo de independência, né, a primeira vai ser a Januária, que nasce no ano da independência, vai ser Januária para homenagear o Rio de Janeiro. A outra em sequência é a Paula, Dona Paula Mariana, que era para homenagear São Paulo. E a Chicá, que é a irmã anterior a Dom Pedro II, era para homenagear a Bahia e o Rio São Francisco. Então, por isso que ela era Francisca. Então, é bem interessante quando a gente vê, né, o porquê das escolhas do nome que essa mãe teve para as filhas. Bom, um plano que a dona Leopoldina estava desenvolvendo para tentar eliminar a Domitila de Castro da vida dela, sem nada radical de largar o marido que não seria bom para a família, nem para o Brasil, e também nem assassinar a Domitila, né, porque seria contra os preceitos cristãos dela. Ela era muito católica, realmente, dona Leopoldina. Seria ir para a Áustria, com a desculpa de visitar a família, de apresentar os netos ao imperador da Áustria. Ela estava com uma viagem marcada para acontecer em 1827. Quando ela chegasse lá, ela mandaria uma correspondência para o marido. Existem secretários que registraram isso, né? Falando que não voltaria enquanto a amante não fosse tirada de cenário. Só que isso não veio acontecer porque ela faleceu em dezembro de 1826, né? Então a gente não vê a dona Leopoldina conseguindo ter essa estratégia. Talvez a postura dela de sempre ignorar as amantes do marido e que sempre funcionaram com as outras
com a Domitila não deu tão certo, mas ela tomaria uma atitude mais radical sem tentar prejudicar o império. Então, essa questão da viagem como uma desculpa para todos, né? Como uma viagem de família, seria a solução para tentar afastar Domitila de Castro do poder e também dos braços do marido. Já que a gente está falando de independência, eu queria contar uma história para vocês. Muita gente não sabe que o Brasil teve guerras de independência. Poxa, se as pessoas não sabem que o Brasil teve guerras de independência, quiçá heroínas dessa independência, né? E isso é uma coisa engraçada também, porque o que acontece? O brasileiro acha que a independência do Brasil foi um acordo de pai para filho e que o filho ainda molhou a mão do pai e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Não é bem assim, tá? Dom João estava quase como um fantoche. E as tropas portuguesas que estavam aqui, elas eram leais a essa assembleia que se formou em Portugal, a essa corte que se formou em Portugal, dos revolucionários do Porto. Então, eles não iam aceitar campanha de independência, não iam aceitar o processo de independência aqui com tanta facilidade. Um outro detalhe que acontece também é que a gente tem determinadas regiões que vão ter números de tropas portuguesas em maior quantidade. Principalmente, ou então vão estar mais próximo, né? Vai estar mais fácil para você estar enviando tropas portuguesas para fazer o controle naquela região. Então, quais são as guerras de independência que nós vemos ao longo da história? Tá? A gente tem a Guerra da Cisplatina. O Uruguai tinha sido anexado há pouco tempo pelo Dom João, então não existe uma sustentabilidade aí, né, para manutenção desse território, mas a Guerra da Cisplatina é uma delas. A gente tem a Guerra do Maranhão, que gera a independência do Maranhão também, em janeiro de 1823. Nós temos a Guerra do Piauí, que é conhecida como a Batalha do Genipapo, que também, né, os moradores do Piauí conseguem derrotar as tropas. Boa parte, tanto na Cisplatina, quanto no Maranhão, quanto na Bahia, a gente vai ver a atuação de mercenários. E um mercenário que é o mais famoso de todos é o Almirante Crockner, né, que fez parte dessas guerras de independência. Mas a mais importante, a mais sangrenta e a que rende mais história é uma que é comemorada amanhã, a independência da Bahia. O processo de independência na Bahia, a gente pode dizer que já existem pequenas insurreições desde 1821, mas o discurso vai ganhar uma ênfase muito maior em algumas etapas. E uma delas após o Dia do Fico aqui, né, vão começar a circular em Salvador panfletos pró-independência. Grupos de homens que vão estar se reunindo para poder ser a favor aí e conseguir apoiadores para a independência. E nesse processo todo, em fevereiro de 1822, vai ter um episódio que vai ser muito marcante. Uma mulher, Joana Angélica, soror, abadesa do convento da Lapa, em Salvador, ela, né, o general Madeira de Melo, que era o interventor português aí em Salvador, né, vamos dizer assim, o governador de Salvador a mando de Portugal, estava liderando as tropas, ele faz um decreto que manda invadir casas, lojas que tivessem suspeitas de membros, né, dessa conspiração aí de independência. E as tropas portuguesas vão tentar invadir o convento. E a Joana Angélica, como abadesa que era, né, como a soror que era, ela para na porta e não permite a entrada deles. Fala: saiam daqui, seus bandidos, vocês só passarão por essa porta sobre o meu cadáver. Então essa coisa, esse ditado que a gente tem, né, só por cima do meu cadáver, surgiu nesse momento. Bom, os portugueses vão dar uma coronhada no rosto da abadesa, ela cai no chão e cai morta. E isso vai ser um escândalo, vai ser em todos os jornais, isso vai aumentar a raiva de todos e dentro desse processo de Joana Angélica. Então, se os portugueses eram tão atrasados, tão chucros, né, tão pés de chumbo, como eles eram chamados criticamente, para matar uma religiosa indefesa e desarmada, o Brasil tinha que se separar de Portugal.
E no dia 6 de setembro de 1822 vai ser instalada uma junta governamental provisória, né, pró-independência, perto de Feira de Santana, perto da fazenda que morava uma menina chamada Maria Quitéria. E Maria Quitéria de Jesus Medeiros vai ouvir aqueles discursos daqueles homens que visitavam as fazendas, que visitavam as casas, buscando aí apoiadores, né, homens para lutar as batalhas. Ela vai ouvir os feitos da Imperatriz Leopoldina, ela vai ouvir os feitos do imperador, né, do futuro aí, o príncipe regente e a princesa regente, para em prol dessa independência, que ela vai ficar alucinada, ela vai querer se inscrever, ela vai querer ser voluntária, né, para lutar do lado das tropas brasileiras. Ainda mais com essa comoção latente, as notícias sempre acontecendo por conta da morte de Joana Angélica. Eu brinco que para você estudar independência da Bahia é só andar em Ipanema, porque todos os nomes de ruas de Ipanema são vinculados à independência da Bahia. Então a gente tem Visconde de Pirajá, Barão da Torre, Maria Quitéria, Joana Angélica, só não tem a Maria Filipa, mas qualquer hora dessa a gente arruma uma Maria Filipa lá em Ipanema. Então o que acabou acontecendo? A Maria Quitéria pediu autorização para o pai para que ela pudesse lutar nas tropas, né? É engraçado que a Joana Angélica morre nesse momento e ela passa por um processo de beatificação, inclusive por essa bravura dela. E a gente vai ver na Maria Quitéria uma comparação da Joana d'Arc brasileira, tá? E que tem aí, né, uma mulher que também na Idade Média se vestiu como um homem para poder lutar nas tropas e defender a França na Guerra dos 100 Anos. E a gente vai ter a nossa Joana d'Arc brasileira, que é a Maria Quitéria. Bom, não teve jeito, o pai não deu autorização. O que essa menina queria, né? Qual o perfil dessa menina? A Maria Quitéria, ela nasceu em Feira de Santana, tá? Ela tinha cerca de 18, 19 anos quando isso aconteceu, e ela, aos 9 anos de idade, ficou órfã de mãe. Então ela foi muito criada com a presença do pai. Ela sabia tirar, ela sabia caçar, ela sabia montar. Então ela se achava apta para estar lutando do lado das tropas. O pai dela estava doente e o cunhado também. Logo a casa dela não mandaria nenhum homem para a batalha. E quando o pai não autorizou, não teve jeito. Ela arrumou um jeito para conseguir ir para a batalha. Então ela vai pedir a ajuda da irmã e do cunhado. A irmã vai cortar os cabelos dela. O cunhado vai emprestar os documentos, o nome. Ela se inscreve nas tropas como se fosse o cunhado e se apresenta como Soldado Medeiros. Era o sobrenome dela, né? Ela se apresenta para artilharia, só que ela, como era muito franzina para os canhões, ela acabou sendo colocada na infantaria. Sim, as tropas já no processo, né, já tinham descoberto que ela era uma mulher. Por quê? Quando chegar o momento que as tropas vão se banhar num rio, ela não vai tirar roupa. E o capitão, que já desconfiava dela, vai falar, não, tudo bem. Ela tirava muito bem, ela tinha passado por todos os treinamentos, ela montava muito bem. E aceitou. E houve uma adaptação no uniforme dela com uma saiotinha que ela mesma colocou, inspirada nos escoceses, para dar um ar de feminilidade. A gente sabe disso porque a Maria Graham, que foi essa britânica preceptora da Maria da Glória, conheceu essa mulher e faz uma descrição fascinante dela. Então, tudo que a gente sabe da Maria Quitéria, ela não passa desapercebida na história. A gente tem da narrativa da Maria Graham nos registros de seus diários, tá? Isso é bem legal, é bem bacana. Eu li bastante sobre isso num livro que eu tenho aqui em casa chamado A Presença Britânica no Brasil. E me chamou muito a atenção a Maria Graham, além do papel dela, o fato dela ir para o cemitério dos ingleses pintar, porque era uma vista bucólica beira-mar da Baía de Guanabara. Poxa, hoje você vai no cemitério dos ingleses, a tua vista é a cidade do samba, né? Então, essas transformações urbanas sempre chamam muito a minha atenção durante a leitura. E aí acabei que eu dei muita atenção à leitura da Maria Graham, que me puxou também a Maria Quitéria, porque ela faz essa descrição da Maria Quitéria. Talvez a gente tenha também mais registros da Maria Quitéria, porque ela segue um padrão
que é o padrão idealizado para os nossos heróis nacionais. Ela é membro de uma classe média, o pai dela tinha uma fazenda, né? Então ela não é pobre de marredeci. Ela era branca, ela se casou com um homem depois da guerra. Então, para ser uma heroína, para ser destaque, tudo bem, dá para elogiar ela, diferente de outras. Bom, mas voltando aí à questão da Maria Quitéria, ela vai continuar nas tropas. O pai dela descobre que ela foi pro exército. Quando ela fugiu, ela foi pro exército. Ele exige que o exército libere a filha. O exército não libera, falando que ela era um soldado muito importante para poder abrir mão dela. O batismo de fogo dela aconteceu no iniciozinho de 1823, na praia de Itapuã. E ela participou de várias batalhas que foram fundamentais. E ela chega no dia 2 de julho em Salvador, dia 2 de julho de 1823, em Salvador, sendo ovacionada com o jubileu das tropas que expulsaram definitivamente, com esse júbilo, das tropas que expulsaram definitivamente os portugueses. Realmente é uma guerra épica, é baseada nas guerras brasílicas, os navios dos portugueses foram acompanhados pelos navios dos mercenários até a entrada do Rio Tejo. Foi uma coisa de louco, assim. É realmente uma coisa épica. Algumas pessoas falam que a gente deveria realmente comemorar o 2 de julho e não o 7 de setembro. Só que assim, gente, em todos os lugares do mundo se comemora a data oficial, vamos dizer assim, a data do primeiro ato. É igual aos Estados Unidos. Lá é 4 de julho de 1776, quando foi assinado lá no Congresso da Filadélfia a Declaração. Mas a última grande batalha que garantiu a independência é a Batalha de Yorktown em 1781. Então, todas as nações seguem esse modelo de o primeiro ato ser o ato valorizado para o processo de independência, né? Então, é só para mostrar que não é uma coisa exclusiva do Brasil, um preconceito contra os baianos. Só que falando de preconceito contra os baianos, a gente tem uma outra mulher que foi muito importante na região da ilha de Taparica, e também até mesmo em Salvador, que é a Maria Filipa. Por mais que ela seja considerada dentro dos registros livre, não existe nenhum registro dela ser escravizada. Ela era neta de sudaneses, era uma capoeirista, ela era líder de uma comunidade local ali, mas iletrada, negra. Então não é o padrão vamos dizer assim, de heróis que nós registramos. O que manteve vivo na lembrança a Maria Filipa, diferente da Maria Quitéria, não são documentos, não são medalhas, e sim a tradição oral. Mas só para concluir aí a Maria Quitéria, para a gente não perder aí o fio da meada, a Maria Quitéria, depois desse júbilo em Salvador, ela foi chamada até o Rio de Janeiro. E o imperador e a Leopoldina, depois que ouviram falar dela, queriam conhecê-la. E é assim que a Maria Graham a conhece também. Dom Pedro I dá a medalha do Cruzeiro do Sul. Sem problema, Sandra, vai ficar gravado, tá? Vai dar para ela a medalha do Cruzeiro do Sul e uma pensão vitalícia, né? Como uma pensão como militar. Só que a única coisa que ela pede para Dom Pedro é que ele fizesse uma carta com um pedido de perdão para o pai, para que o pai pudesse aceitar ela de volta em casa. E o pai aceita ela de volta em casa, e depois ela se casa com um lavrador. Infelizmente, pela morosidade na justiça no Brasil, ela morreu numa relativa miséria, porque ela só se mantinha com a sua pensão de militar, porque o inventário do pai dela foi tão longo e as filhas mulheres não eram privilegiadas nesse inventário, que só depois da morte dela que saiu a decisão que ela deveria realmente herdar os bens do pai. Então é uma mulher aí que teve uma história bem sofrida também, só pelo fato de ser mulher, não tanto por ter lutado uma guerra. E a justiça brasileira como enxergava a mulher naquela época. Mas aí, voltando para Maria Filipa, sobre esses desprestígios, né? A gente só sabe dela porque essa tradição oral garantiu uma manutenção, né, passando aí de mãe para filha, dessa história, dessa trajetória. E a Maria Filipa, ela liderou grupos de mais de 40 pessoas, entre homens e mulheres. Mas ela ficou famosa mesmo porque ela tinha várias técnicas de espionagem, como subir em árvores, né?
Ela também ia para Salvador e jogava capoeira nas rodas que normalmente só tinham homens, então ela estava sempre inteirada aí dos assuntos de guerra, né, de assuntos mais masculinos. Ela vai dar uma surra de cansanção, ela e outras mulheres vão seduzir as tropas, então ela vai usar como uma grande arma a sedução, vão seduzir as tropas, e quando esses portugueses estiverem nus, já sem roupa ou sem camisa, elas vão dar uma surra de cansanção nesses portugueses, que é uma planta que arde, queima de urtiga, né? Coça. Esses homens vão se desesperar, vão se jogar no mar e elas vão aproveitar esse momento para incendiar os navios. Existem algumas histórias que elas fizeram isso em várias praias e que ao todo elas incendiaram, né, essas mulheres e até mesmo os homens que ela liderava, um total de 42 navios. Então, muito da decadência e das naus portuguesas na costa da Bahia foi obra desta mulher que usou serviço de espionagem, foi estrategista na questão da sedução. Mata Hari que nada, gente. A gente tem Maria Filipa, entendeu? Fazendo espionagem, seduzindo aí o inimigo para poder vencendo aí essa guerra de independência. Não, Maria Quitéria não lutava capoeira. Sim, Maria Filipa. Eu tô falando de Maria Filipa agora, tá? E a Maria Filipa, ela foi esquecida na história. Não existe um rosto dela, existe um desenho aproximado do que seria, né? Mas eu sei que tem alguns lugares que colocam a foto de uma mulher negra com turbante, como se fosse ou a Luísa Marim ou a Maria Filipa. Mas aquela mulher não é nenhuma das duas, tá, gente? E a Maria Filipa, o que a gente tem realmente são desenhos baseados na descrição dela. Então não tem aí um rosto preciso. E se não fosse essa história oral, a gente nem saberia da existência da Maria Filipa. Dentro do panteão dos heróis e heroínas da pátria, se eu não me engano, foi em 2018 que a Maria Quitéria e a Maria Filipa foram incluídas como heroínas da pátria. Até 2014 só existiam 9 mulheres como heroínas da pátria. Do panteão, que existe lá em Brasília. Mas depois a gente conversa sobre isso. Ana Nery tá lá, Zuzu Anjo tá lá, Maria Quitéria agora tá lá. A gente vai falando depois dessas mulheres aí mais ao longo da história. De repente a gente faz um sobre esse tema das mulheres que são heroínas no panteão de heróis e heroínas da pátria, tá? E aí, saindo da Bahia, mas se mantendo no Nordeste e falando de mulheres que foram à guerra, que foram a lutas, de forma oficial, uniformizadas, como foi a Maria Quitéria, ou de forma extraoficial, sem uniforme, usando outras armas, como é o caso da Maria Filipa, a gente tem um caso que eu acredito que seja o caso mais dramático da história da mulher no Exército Brasileiro, que é a Jovita. A Jovita Alves Feitosa, ela nasceu no Ceará em 1848 e, por ser nordestina e tudo, ela tem nessa herança aí de ouvir, né, essa questão do feito das mulheres em guerras e tudo. No Nordeste isso sempre é muito presente. O Felipe Camarão, a esposa dele, lutou do lado dele, né, essas coisas todas. Então, a Jovita, ela decide se voluntariar no Batalhão de Voluntários da Pátria para a Guerra do Paraguai. E o que acaba acontecendo? Ela faz a mesma coisa que a Maria Quitéria fez. Cortou o cabelo bem curtinho, tirou qualquer adereço que pudesse dar uma ideia de feminilidade, se veste como um homem e vai para Teresina. Porque ela nasceu no Ceará, mas ela não morava no Ceará, ela morava no Piauí, no interior do Piauí. Ela se mudou ainda pequena para lá. E quando ela se apresenta, quando ela está indo se apresentar, na verdade, no batalhão como voluntária para lutar na Guerra do Paraguai, uma mulher denuncia ela para a polícia. E é feito todo um processo de entrevista, de exame, para ver se ela era uma pessoa que tinha uma conduta que não era aceitável, como uma mulher aí travestida de homem.
se ela era maluca, se ela estava atrás de algum homem que ela tinha se apaixonado e tinha ido para o Batalhão de Voluntários da Pátria. Mas foi chamado o presidente da província, que era o Franklin Doria, para poder estar entrevistando ela e ver realmente quais eram as intenções dela. Ele vai concluir que não se trata de uma louca, nem de uma mulher desvairada que perdeu um marido ou um amor para a guerra, que sim é um sentimento legítimo de patriotismo. Então ele manda a Jovita para a guerra. Só tem um problema, ela tem que sair lá do Piauí, chegar no Rio, para ir para o Paraguai. E o que vai acabar acontecendo nesse processo? Sai um monte de reportagem no jornal, lá no Piauí. Nessa viagem de vinda, ela vai começar a ser utilizada como garota propaganda dos voluntários da pátria. Se até uma mulher se voluntaria para salvar a nação, defender as nossas fronteiras, os homens também têm que ir. Eu sei que ela inspirou mulheres em Alagoas e no Ceará. Mas como ela é a primeira a chegar no Rio, né, ela passa por Maranhão, ela passa por Pernambuco e vem para o Rio. Como ela é a primeira mulher a chegar no Rio, quando o comandante das tropas aqui, o ministro da Guerra, vê ela como uma mulher e ela chega com a carta de recomendação, ele recusa na hora. Falando que os campos de batalha não são lugares para mulheres, né? Que as mulheres têm que contribuir de outra forma, como cuidando de suas casas, para quando os maridos voltarem da guerra. Esse discurso bem machista mesmo. Inclusive, Machado de Assis, olha aí, hein, Fred? Tem um texto que é baseado na Jovita, porque vai sair uma reportagem no Rio de Janeiro sobre ela. E o Machado de Assis era contra a presença das mulheres nas forças militares. Ele achava que as mulheres deveriam ter um papel de apoio ao exército como? Fazendo bandeira, né, cuidando aí do lar para quando seus maridos voltassem, essa coisa toda. Machado faz um texto sobre isso. Depois a gente manda o Fred contar essa história pra gente, tá? O Fred está preparando mais coisas aí para apresentar lá no Instagram. E, bom, a Jovita permanece no Rio, ela não volta para Teresina nem nada. Aqui ela se apaixona por um mercenário britânico que promete levá-la para a Inglaterra e vai embora e deixa ela aqui. E ela, aos 19 anos, se mata por conta desse abandono. Tanto pelo fato dela não ter conseguido ingressar nas tropas, que era o sonho dela, que era o ideal dela, e ela foi usada como uma garota propaganda e não foi efetivamente a guerra, quanto também por essa frustração no campo amoroso. Então a Jovita, na minha opinião, é um dos casos mais dramáticos de histórias femininas que nós temos na história do Brasil, principalmente ligado ao Exército Brasileiro, principalmente ligado à guerra. A gente só vai ver as mulheres participando novamente das questões do Exército na Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem ela nos corpos técnicos e nos corpos de enfermagem. E até bem pouco tempo atrás, se não me engano, até o governo Dilma, as mulheres jamais seriam admitidas no Exército na frente da linha militar, em linhas de ataques em possíveis guerras, mas sempre atuando como técnicas de telégrafo, né? Naquela época era isso. Enfermeiras, né? Com esse arcabouço de proteção e não na linha de frente na batalha. Já que a gente está falando de mulheres que revolucionaram o século XIX, aí eu vou para ela finalmente, Eufrásia Teixeira Leite. Gente, a Sinhazinha emancipada é como ela ficou conhecida a partir de uma biografia que foi feita sobre ela. Eu já cheguei à conclusão que Eufrásia era desse jeito porque ela era ariana. Nascida em 15 de abril de 1850, a Eufrásia era a filha caçula e a terceira, né, de um casal, da Ana Teixeira Leite e do Joaquim José Teixeira. Ela era neta do Barão de Campo Belo e do Barão de Itambé e sobrinha do Barão de Vassouras. Então já deu para sentir a nata da mulher, da família. Sabe esse povo que nasce rico? Eu não sei porque eu não nasci, mas sabe essas pessoas que a gente escuta falar e adora as histórias? Então, Eufrásia Teixeira Leite, tá? A Eufrásia, gente, eu brinco que Deus não dá asa à cobra, porque a bicicleta já nasceu loura assim. Imagina se tivesse com dinheiro, né? Uma coisa de louco.
Ai, obrigada, Cris. Bom, mas voltando à Eufrásia, que ela é maravilhosa, o pai da Eufrásia decidiu tomar um destino diferente dos restantes dos parentes. No lugar dele comprar fazenda e comprar centenas de escravizados e manter essa lógica, ele criou uma casa de distribuição. Então ele revendia o café dos produtores e fazia tipo uma linha de crédito para esses cafeicultores. Então ele comprava, né, essas sacas de café e esses cafeicultores ficavam com crédito num banco que ele criou, né, e podia tirar em mercadoria e tudo. Ele vai ter vários imóveis no meio urbano. E o que acabou acontecendo? O irmão mais velho da Eufrásia faleceu muito jovem. E só ficou ela e a irmã Francisca, que era mais velha do que ela. Ela era caçula, já falei pra vocês, então, né? E em 1872, elas se tornam órfãos de pai e mãe. A mãe tinha morrido em 1871 e o pai morreu em 1872. E elas herdaram uma verdadeira fortuna. Gente, valores atuais desta pequena fortuna. A casa de 100 milhões de reais. Tá bom para vocês? Isso foi o que elas ganharam como herança. O pai nunca pressionou as filhas para casar. Elas tiveram as melhores educações, estudaram nas melhores escolas, mas elas não foram pressionadas a casar. Para vocês terem uma ideia, quando o pai da Eufrásia morreu, ela já tinha 22 anos. As meninas casavam de 15 a 18. E uma coisa que foi bem interessante que o pai da Eufrásia fez e colocou em testamento, já que a mulher, quando casava, o marido absorvia esses bens, ele decidiu que 1/3 dos bens das filhas jamais seria apropriado para o marido, seria convertido em investimentos e elas teriam uma pensão vitalícia baseada nesse valor, para que se os maridos faltassem, tudo, elas tivessem como se manter. Ou, né, realmente, se elas não casassem, a família vai fazer a maior pressão para elas se casarem. Uma pressão. Então, elas, inclusive, se casarem com membros da família, tentaram arranjar casamento com os primos, essa coisa toda. O que as irmãs fazem? Ano seguinte, 1873, pá! Mete o pé no cruzeiro, se embora para Paris. Foram morar na França para fugir dessa pressão que a família tinha. Era mais fácil elas fazerem essa mudança, porque como a única propriedade rural que a família tinha era a Casa da Era, que hoje é o Museu Casa da Era, eles permaneceram com a propriedade fechada, com alguns funcionários trabalhando e fazendo a manutenção exatamente como era, já que era a única propriedade do pai para a residência da família no meio rural, né, dentro dessa tradição familiar. O restante eram lojas, imóveis no meio urbano. E os poucos escravizados que eles tinham que fazer manutenção no terreno, elas venderam. E o restante dos negócios, como eram títulos que podiam ser comercializados na bolsa, como tinha a ver com transação bancária, revenda para a Europa, né, do café, beneficiamento do café, elas podiam administrar de lá. Depois do telégrafo submarino e depois da invenção do telefone, aí mesmo que ficou fácil delas administrarem. E elas, né, como os pais deram educação para que elas não dependessem do marido, uma das coisas que elas aprenderam foi matemática financeira. Então, a Eufrásia conseguiu multiplicar o que os pais deixaram, que o pai deixou, se eu não me engano, 700 contos de réis, e uma avó deixou 100 e poucos contos de réis para elas de herança, que dá um total aí de quase 100 milhões de reais hoje, tá? Elas começaram a comprar, elas foram diversificando os negócios. Para vocês terem uma ideia, aí já é a Eufrásia sozinha, né? Em 1913, com a iminência da Primeira Guerra Mundial, ela comprou um grande estoque de anilina para as fábricas de tecido da Alemanha e guardou. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela triplicou o investimento porque ela era a única que tinha para vender essas anilinas para o Brasil, para as fábricas de tecido do Brasil. Então ela tinha uma estratégia, assim, uma visão de negócios fantástico. Era uma mulher que frequentava muitos endereços, morava perto do Arco do Triunfo, né? Conhecia aí a questão educacional importante. Existia uma linha telefônica direto da casa da Eufrásia para a Bolsa de Valores de Paris, aonde ela fazia todas as cotações. Ela é considerada uma das primeiras mulheres no mundo a investir na bolsa.
E quando teve a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, ela pouco sofreu, porque os negócios dela eram tão diversificados que ela perdeu de um lado, mas ganhou do outro, e uma coisa compensou a outra. Então, a mulher realmente bombou, tá? Uma coisa que ela fez um pouco antes de morrer foi comprar uma grande gleba em Copacabana de terra, dividir essa terra em quadras e vendeu mais 49 propriedades em Copacabana. No dia seguinte, no ano seguinte, em 1930, ela veio para o Brasil, ela veio para o Rio de Janeiro, que foi onde ela acabou falecendo, se não me engano foi em 15 de setembro, 15 de agosto de 1930, né? Não casou, não teve filhos, e adivinha o que aconteceu com a fortuna dela? Foi para a família? Ela deixou em testamento para quem ia o quê? E aí a maior doação da propriedade, da riqueza dela, foi para a Santa Casa de Misericórdia. Mas a casa da Era, por exemplo, foi para a Irmandade de Nossa Senhora de Lourdes, se eu não me engano, de Vassouras, que ela nasceu em Vassouras. Ela mandou distribuir uma outra porção da riqueza dela para os pobres de Vassouras. Só que quando ela morreu em 1930, vocês têm noção de quanto era a fortuna dela? 8.000 contos de réis. Sabe quanto dá isso hoje? 984 milhões de reais. Tá bom para vocês? Assim a calculadora até tremeu quando eu fiz o cálculo, tá? Isso aí, gatinho. Põe umas Mega Sena acumulada, entendeu? Foi o que essa mulher construiu de patrimônio e doou para os pobres. A família tentou dizer que ela estava maluca, tentou anular o testamento de milhares de maneiras possíveis e imagináveis, mas não teve jeito. Os bens dela foram doados, tudo que ela queria foi feito e aí a família não venceu essa batalha de olho na fortuna dela. Só que isso, o fato dela não ter casado e não ter tido filho, não significa que não foi uma mulher que teve tempo para amar. A Eufrásia ficou super famosa pelo seu grande amor e eterno noivado com Joaquim Nabuco. Sabe a viagem de 1873 que ela e a irmã pegaram um navio e partiram para Paris? Nesta viagem, ela conheceu Joaquim Nabuco. Eles desembarcaram noivos. Mas a família não aprovava o casamento. E entre indas e vindas em mais de 14 anos, né, porque eles noivaram, desnoivaram várias vezes, eternizaram esse amor em cartas. As cartas de Eufrásia, muitas delas foram perdidas, alguns afirmam que a família destruiu, tentando nessa coisa de provar que ela era insana, que não tinha nada a ver, ela nunca tinha tido essa vontade de doar as coisas para os pobres, né, as propriedades para os pobres. Queimou a carta para não servir ali como nenhum documento, ou que eram cartas de teor muito caliente, e para manter aí a fama da família, né, de maneira socialmente aceitável, elas foram queimadas. Mas a gente sabe que esse amor foi eternizado, até porque ele apareceu em capas de revista, em matérias de revistas femininas voltadas para o público era notório, todos sabiam desse grande amor entre Eufrásia Teixeira Leite e o Nabuquinho, que eu adoro, porque vocês sabem que ele é historiador, advogado, jurista, embaixador, diplomata. Joaquim Nabuco foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e o dia do historiador é dia 19 de agosto, porque é a data de nascimento de Joaquim Nabuco. Então, tá aí várias informações. Eu sabia que não ia dar tempo de eu falar da Tarsila do Amaral, então vai ficar combinado o seguinte: eu vou fazer uma outra live sobre todas as artistas do Brasil. E aí a Tarsila vai estar inclusa. A gente fala da Anitta, a gente fala da Djanira, a gente fala da Tarsila, a gente põe essas mulheres que revolucionaram com pincel, espátula, com tudo, aqui como tema de uma próxima live. Porque vocês já viram que mulher rende assunto, mulher fala muito, é porque mulher dá muita história, né? Tem muito assunto para falar. Gente, quero agradecer imensamente a presença de vocês. Sempre acompanhando as nossas lives. As lives
As lives vão continuar. Amanhã a gente vai estar falando sobre a independência da Bahia lá no Instagram. Eu estou estudando sobre tecnologias para poder fazer a transmissão simultânea. Menina Wanda, eu juro que eu estou estudando. E assim que eu dominar essa coisa de plataforma de streaming, para que em várias plataformas eu esteja falando ao mesmo tempo, vou enlouquecer vocês de todas as formas. Eu vou estar fazendo dessa maneira, tá? Por enquanto, eu tô salvando os vídeos e agora eu tô subindo os vídeos aos poucos pro nosso canal do YouTube. Você já se inscreveu no YouTube? Vai lá, pesquisa HC Tour, se inscreve no nosso canal. Quase todo dia eu tô conseguindo botar um vídeo das lives que já aconteceram. E eu prometo a vocês que eu, meu namorado, Márcio, ele tava assistindo, tá? Aqui a live. Ele tá me dando uma super ajuda pra gente começar a produzir os vídeos, né? Um conteúdo assim bacana. Não dá pra fazer meia boca, com fundo só em casa, passarinho, quadro. A gente quer fazer uns vídeos muito bacanas. A gente tá fazendo levantamento de material para isso tudo. Ele vai me ajudar para botar vídeos inéditos, vídeos em loco, de tour, aquela coisa toda lá no canal. Mas por enquanto, eu tô pegando todas as lives que a gente tem gravada, tô baixando e eu tô publicando lá no YouTube. Então, por favor, não percam. Gente, obrigada, obrigada, obrigada pela presença de todos. Quem quiser doar pra gente, entra em contato pelo Message, a gente passa detalhes de conta e tudo para estar mantendo aí as lives, né, e o meu trabalho, porque afinal os boletos vencem. No domingo eu vou fazer um tour virtual para a cidade de Petrópolis. Quem tiver maior interesse, a gente fez uma postagem sobre a Passeios Baratos em SP, que é a minha parceira nesse ramo de tour virtual. E aí vocês podem se inscrever entrando em contato com ela, tá? Com a Patrícia Ribeiro. Gente, muito, 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 muito obrigada. Adoro as mensagens de vocês. Super feliz dos comentários estarem subindo. Até a próxima, Conceição. Beijo, Lu. Beijo. Eu tô toda blogueirinha. Obrigada, gente. Boa noite, viu?